Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam top, legal, bem. Gente, a gente vai para a página número 41, certo? E vamos partir dali, falando do clima e das formações vegetais no continente africano, tá bom? Beleza? Vamos lá então. No continente africano, boa parte das terras está situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a zona intertropical. Sendo assim, com exceção de áreas de maior altitude ou no extremo sul do continente, especialmente na África do Sul, prevalecem climas com temperaturas elevadas durante o ano todo, principalmente em virtude de sua localização. Ele está falando assim, ó, com exceção, por exemplo, lugares extremos ao sul, certo? Lugares muito altos, em geral, a África tem um clima extremamente quente, tá? Como vocês já devem saber. Observe com atenção os mapas a seguir e depois compare-os. Com eles, é possível perceber que existe alta correspondência entre os diferentes tipos de clima e as vegetações africanas. Nas páginas que seguem, vamos conhecer melhor as paisagens naturais e caracterizadas principalmente pela junção entre zonas climáticas e vegetações, além dos animais que compõem a famosa fauna africana, que é uma das mais ricas do mundo, se não a mais rica. E vocês vão fazer isso aqui para mim de tarefa para hoje, tá? Já vou mandar agora, ó. A gente vai continuar aqui, mas já, por favor, já anotem o que vocês vão fazer. Posso comparar os mapas, escreva quais correspondências você pode encontrar entre os climas e as vegetações do continente africano, tá? Essa é a tarefa para casa de vocês, para vocês fazerem aí para mim. Chimarrão, gente. É isso. Começando pelas extremidades norte e sul do continente, as paisagens são caracterizadas pelo clima de tipo mediterrâneo e vegetação de mesmo nome. São denominadas dessa maneira por ocorrer largamente nas costas do Mar Mediterrâneo, entre África e Ásia, Oriente Médio e Europa. O clima mediterrâneo é caracterizado pelo verão quente e seco, com inverno frio e chuvoso. Assim, a vegetação mediterrânea apresenta adaptações para resistir ao máximo aos períodos de baixa disponibilidade de água. Portanto, caracteriza-se pela presença de arbustos baixos e resistentes aos períodos de estiagem, formando bosques cujo solo é coberto por gramíneas, o chamado chaparral. Tá aqui, ó, na Tunísia. Tem uma olhadinha. Arbustos e tal, e gramíneas no chão. Ainda nos extremos do continente, em especial no entorno dos desertos, certo? Com certeza vocês já ouviram falar do deserto do Saara, né? Mais famoso deserto do mundo. Ao clima semiárido, tá? Isso ao redor em torno, ao redor dos desertos, tá? Ao redor dos desertos, tá? Sobre o qual se desenvolvem principalmente pradarias e estepes. São vegetações campestres, isto é, predominantemente distribuídas em campos com árvores esparsas e gramíneas durante as épocas úmidas, em paisagens de transição entre ambientes desérticos e aqueles mais úmidos tropicais. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Olhem, certo? Tem vegetação, mas é uma vegetação extremamente espaçada, predominância de uma cor só, esse amarelado, tá? E por causa das secas, por causa da falta da chuva e tal. E é isso aí. Poucas gramíneas, só quando tá úmido começa a gerar bastante gramíneas. É isso aí. E próximas áreas semiáridas, ao norte e ao sul do continente, se desenvolvem os grandes desertos africanos. Nesses ambientes,
Sementes podem passar anos no solo esperando por chuva para germinar, desenvolver-se e produzir flores e novas sementes. As plantas adaptadas, como por exemplo o cacto, que eu tenho certeza que vocês conhecem, contam com recursos para tanto como caules, que armazenam água, e folhas transformadas em espinhos, que reduzem a perda de umidade por evapotranspiração. Que a gente já falou sobre evapotranspiração, inclusive, quando a gente estava falando de Ásia. Destacam-se o deserto do Saara, maior deserto quente do planeta, com a área superior à do Brasil, e o deserto da Namíbia, localizado no sudoeste do continente. Certo? Então, esse aqui é a paisagem desértica na região do Afar, na Etiópia. Tá? Então, desértico, raro ver alguma planta. A gente tem só plantas que vão ser, obviamente, adaptadas a esse tipo de clima que não chove, que não tem água, extremamente complicado e tal. Essa aqui é a paisagem normal do deserto. Os desertos se caracterizam pela quase ausência de vegetação e também de chuvas, exceto em raras ocasiões. Vamos sublinhar exceto em raras ocasiões. De ocorrência completamente irregular. Além disso, a amplitude térmica varia muito ao longo do dia. Ou seja, as temperaturas podem chegar a 50 graus durante o dia e cair para abaixo de zero no período da noite. A exceção fica por conta dos oásis, verdadeiros paraísos para os viajantes que se aventuram a atravessar tais áreas. Gente, essa é uma das maiores características do deserto, né? Que são locais que são muito quentes durante o dia por causa da incidência solar. Mas de noite, como não tem vegetação, como não tem coisas que seguram o calor, fica extremamente frio também. Tá? Então, por exemplo, o deserto é um local onde durante o dia é extremamente calor, as pessoas queimam, tem desidratação, e de noite fica extremamente frio e você, por exemplo, precisa se cobrir. Se vocês forem e pesquisarem um pouco, vocês vão ver, por exemplo, especialistas, sobreviventes indo para lugares como esses, e normalmente como eles fazem tipo, eles ficam é, durante o dia eles tentam se esconder o máximo possível do sol, o quão possível seja, é quase impossível, mas às vezes uma caverninha, alguma coisa assim. E durante a noite eles usam a areia quente que ficou esquentando durante o dia inteiro para se cobrir para poder sobreviver o frio da noite. Tá? Então assim é quão calor fica e quão frio fica depois. Tá? Você tem vários aventureiros que fizeram essa experiência, vocês podem botar no YouTube, vocês vão achar vários. O que são os oásis? Certo? Os oásis são porções de terra com a presença de vegetação e água em meio à região desértica, ou seja, no meião, certo? São bem raros, tá? Suas águas são provenientes de camadas subterrâneas de rochas e impermeáveis que formam lençóis freáticos próximos ao solo. Ao aflorar, esses lençóis subterrâneos permitem o uso da água para a irrigação e a manutenção da vida dos povos que habitam lá. Em alguns casos, a captação de água é realizada por meio de técnicas como os poços artesianos, tá? Isso aqui, então, gente, na foto é um oásis, é o oásis de Siwa, no meio do deserto do Saara, no Egito. Olha só que legal. Que interessante. Isso não acontece no meio do deserto, porque por causa de lençóis freáticos que a gente encontra em rochas e tal. Tá? Mas é bem raro. Próximo às áreas semiáridas e desérticas predomina um clima tropical, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos, quase sempre com altas temperaturas, em torno de 20 graus, o inverno no caso. E a vegetação da savana, Esta se assemelha ao cerrado brasileiro, com árvores esparsas e florestas espalhadas na paisagem. Trata-se de uma paisagem de transição entre áreas secas e florestas úmidas equatoriais. As savanas tropicais africanas abrigam os maiores mamíferos terrestres, como os elefantes, os leões e as girafas.
Turistas em veículo safari, isso é bem comum, é o turismo. Como é que é o nome disso? Turismo. Ah, esqueci o nome, gente. Que eles levam, acontece bastante em países africanos, que o pessoal entra nesses jipes e tal e vai passeando por locais selvagens na África, né, para ver os animais e tal. Então aqui é um grupo de turista olhando os elefantes. Olha só, que bonito. Por fim, nas áreas mais centrais do continente e no leste de Madagascar, predomina o clima equatorial. Nessas áreas prevalecem as temperaturas elevadas e a umidade é bem distribuída ao longo do ano. As florestas tropicais e equatoriais aparecem principalmente na porção central do continente. A maior parte se estende da bacia do Congo, alongando-se pela faixa litorânea, com algumas descontinuidades até o Senegal. Também ocorrem com porções da parte oriental do continente e da ilha de Madagascar. Certo? Está aqui a foto. A grande incidência de energia solar durante o ano e a elevada umidade favorecem o desenvolvimento florestal. Olha, como vocês podem ver. Com árvores de grande porte. Trata-se de uma vegetação diversificada, que se desenvolve em estratos formando um dócil, o qual é habitado por diversos animais. Compõe-se assim um verdadeiro ecossistema suspenso. Neste ambiente destaca-se a floresta do Congo, segunda maior área de floresta tropical do mundo, superada apenas pela nossa Amazônia. Além das paisagens descritas até aqui, o continente africano exibe porções menores e espalhadas de áreas montanhosas com frio e montanha, como o Kilimanjaro, famoso. O famoso monte africano coberto de neve permanentemente, ainda que em quantidade descrescente, embora se localize em baixa altitude. Apresenta ainda o clima temperado que ocorre apenas no norte da Somália. Quanto às vegetações, o continente conta também com manchas espalhadas de florestas subtropicais e temperadas e áreas com vegetação de formação mista. Gente, por isso hoje faço atividade lá de cima da página 41, se eu não estou enganado. E até a próxima. Tchau, tchau.